A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é João Roberto, tenho 25 anos e hoje quero contar a vocês o meu testemunho e lhes provar que Deus sempre mostra a verdade e liberta da ruína quem é leal a Ele. Quero agradecer a oportunidade que o canal me deu para eu poder espalhar o meu testemunho a todos. Meus irmãos, eu nasci em um lar cristão, onde minha família inteira era da fé. Desde os meus avós, meus tios, primos, meus pais, todos foram criados dentro dos ensinamentos cristãos e nos caminhos de Deus. Cresci aprendendo o certo e o errado com base na palavra, e a gente sempre teve muito temor com as coisas de Deus lá em casa. Era oração todo dia, antes de dormir, antes de comer e principalmente antes de sair de casa. A gente pedia proteção para tudo, e se acontecia alguma coisa errada, já era joelho no chão para pedir perdão. Meus pais sempre foram rígidos. Não era dureza por maldade, era zelo mesmo. Lá em casa tinha horário para tudo: orar, comer, brincar, estudar, dormir. Não existia essa de dormir depois da meia-noite assistindo coisa no celular. Aliás, celular mesmo só chegou para mim com os 15 anos, e mesmo assim com senha e limite. A internet era vigiada, e a gente sabia que qualquer coisa que visse que desagradasse a Deus era pecado. Então, evitava. Nossas amizades, meus irmãos, sempre foram das que a gente fazia na comum. Amigo de escola, colega da rua. A gente até conversava, mas era só o básico mesmo. Minha mãe não gostava que a gente andasse com gente de fora. Dizia que o mundo estava cheio de armadilhas e que o diabo não perdia tempo em querer tirar a gente da presença de Deus. E se tinha uma coisa que minha mãe fazia, era orar. Pela gente, pelos cultos, pelas visitas, por tudo. Lá em casa, somos em 3 irmãos. O Josué, que é o mais velho, o Miguel, que veio depois dele, e eu, o mais novo. Mas, apesar de sermos criados igual, cada um saiu com um jeito diferente. O Josué era mais reservado, sempre quieto no canto dele. O Miguel era mais fechado, mas bem certinho, mais centrado. Eu era o mais extrovertido dos 3. Sempre fui mais brincalhão, mais leve, e talvez por isso, também o que mais levava a bronca. Agora vou contar uma verdade aqui, com humildade e sinceridade. Entre nós 3, eu era o mais feio. Já vi muita gente falar que o caçula é sempre o mais bonito, mas, olha, comigo foi diferente. O Josué parecia até modelo, e o Miguel era aquele tipo que chamava atenção sem fazer esforço. Eu era o mais baixinho, o que tinha o cabelo mais rebelde, o que usava óculos e tinha o sorriso mais torto. Mas, mesmo assim, meus irmãos, eu sempre fui o que mais puxava amizade. A gente não era muito de sair, mas, nos cultos, a gente tentava se enturmar com os outros jovens. Eu era sempre o que puxava a conversa, o que fazia os outros rirem. O Josué e o Miguel ficavam quietos e muitas vezes até se escondiam atrás de mim quando vinham moças conversar com a gente depois do culto. Eu levava tudo na brincadeira, mas confesso que no fundo era o que mais queria, ter uma amizade sincera com alguém de Deus, para quem eu pudesse abrir meu coração e ser quem eu era. Mas meus irmãos, mesmo sendo brincalhão e simpático, a verdade é que a gente nunca foi popular. Ninguém na nossa casa era de se destacar. A gente ia nos cultos, sentava no nosso canto, cumprimentava com reverência e voltava para casa. A gente obedecia, seguia o que nossos pais ensinavam e vivia a nossa vida em paz. Mal sabia eu que toda a minha história ia mudar por causa de uma moça que cresceu na mesma comum que a gente, que era conhecida por todos e que, por mais que parecesse distante da nossa realidade, ia se aproximar da minha vida de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Mas nenhum de nós 3 era popular na nossa comum. Não era mesmo. Isso era o trabalho da filha do ancião, Leila. Leila sempre se deu bem com todo mundo. Era só ela chegar na porta da igreja que já vinha moça para abraçar, irmã para conversar, criança para puxar pela mão. Ela era daquelas que andava pelos corredores como se fosse da própria estrutura do lugar. Todos queriam ser amigos dela quando a gente era mais novo. Meus irmãos morriam de vergonha de falar com ela. E eu, no fundo, escondia uma certa paixão. Meus irmãos, ela era a mulher mais linda da nossa comum inteira. Leila parecia um raio de sol. Aqueles cabelos loiros e dourados que batiam no ombro e mexiam devagar quando o vento da manhã passava pelas janelas abertas do salão. A pele dela era bem rosada por causa da rosácea que ela tinha, mas isso dava ainda mais beleza para ela. Era um rosado delicado que deixava ela com um ar de boneca de porcelana. E os olhos, irmãos, os olhos dela eram azuis como o mar, mas não eram um azul comum, era um azul que parecia ter luz própria. Às vezes eu evitava encarar para não ficar parecendo bobo. E além de ser linda,
Leila era uma menina muito bondosa e gentil com todos. Nunca vi ela tratar ninguém mal, nunca. Mesmo quando as outras moças se mostravam invejosas, falavam uma coisa ou outra atravessada, ela sempre respondia com um sorriso leve ou simplesmente se calava. Tinha um jeito doce, meigo, educado. Andava com uma postura tão graciosa que parecia flutuar pelos corredores da igreja. E ainda por cima, era esforçada nas coisas da obra. Tocava flauta transversal, participava dos ensaios, ajudava na limpeza, orava com sinceridade. Um verdadeiro exemplo. Mas ela era tão linda que me dava um nervoso de falar com ela. A mão suava, a boca travava. Meus irmãos nem mesmo tentavam. O Josué abaixava a cabeça só de ver ela vindo, e o Miguel parecia ficar invisível quando ela passava perto. Já eu era mais pra frente do que eles. A minha estratégia era sempre tentar fazer ela rir. Quanto mais ela risse, mais eu conseguia manter a conversa. O segredo era esse, fazer ela rir o máximo que conseguisse para ela não perceber que eu era muito feio. Porque, irmãos, feio eu sabia que era. Mas engraçado, eu também sabia que era. E ela ria mesmo. E quando ela ria, meu coração vibrava. Era como se o céu dissesse, tá vendo? Ela gostou de você. Eu me agarrava nisso, mesmo sabendo que era bem difícil. Mas com toda aquela beleza dela, já era de se esperar o quanto o pai dela era ciumento. O ancião, um homem sério, fechado, daquele tipo que a gente respeita só pelo jeito que ele entra no salão. Voz firme, olhos penetrantes, pouco sorriso e muita autoridade. Eu não o julgava. No lugar dele, talvez eu também seria assim. A filha dele, o bem mais precioso que ele tinha no mundo, era de se entender que ele quisesse protegê-la de todo mundo. E como ele protegia, viu? Prendia ela a 7 chaves. Os jovens da comum todos sabiam que com ela era melhor nem sonhar. Principalmente os irmãos. Ele tinha um olhar afiado para os rapazes. Bastava um irmão mais simpático cumprimentar ela, que no próximo culto o ancião já dava aquela encarada que gelava a alma. Eu mesmo tomei algumas dessas olhadas, mas não desistia. Quando eu e ela conversamos a primeira vez, eu estava com o coração quase pulando do peito. Foi em uma pizzaria, onde um grupinho de amigos resolveu se encontrar depois do culto de jovens e menores. A gente tinha saído do culto animado, Deus tinha falado forte naquela manhã, e o Cláudio, que era nosso melhor amigo dentro da comum e filho do cooperador de jovens, convidou a gente para ir comer uma pizza. Fomos em torno de 13 pessoas naquela pizzaria. Era um lugar simples, mas com espaço bom para a mesa grande. Chegamos, juntamos os bancos, puxamos cadeiras e, para minha sorte, meus irmãos, quem sentou na minha frente foi ninguém menos do que ela, Leila. Ela sentou com aquele jeitinho dela, delicada, colocando o guardanapo no colo, ajeitando o véu que ainda estava meio de lado por causa do vento. Quando eu levantei os olhos e vi que ela era quem estava na minha frente, senti o rosto queimar. Ela sorriu com educação e me cumprimentou. Eu respondi com a voz meio falha e fiquei ali, tentando não parecer nervoso. Ela era ainda mais bonita assim, de perto, frente a frente. Eu conseguia ver cada detalhe dela. A leveza dos cílios, a forma como ela sorria, mesmo quando eu não ria. O jeito como ela mexia os dedos ao conversar. Era como se tudo nela fosse pensado, ensaiado, mas natural, um encanto. Eu a cumprimentei com vergonha e lembro de passar boa parte da noite olhando para ela, tentando disfarçar. Eu estava encantado com ela. Não me lembro muito bem de como foi a conversa, mas lembro que eu consegui fazer ela rir com uma piada e deixar ela vermelha elogiando o sorriso dela. Meus irmãos, ela ficou sem jeito, abaixou os olhos e ajeitou o cabelo atrás da orelha como se não soubesse o que fazer. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Dali em diante, eu não consegui mais parar de pensar nela. Era como se tudo ao meu redor tivesse mudado, como se o mundo tivesse ganhado outra cor depois daquele sorriso. Mas eu também era bem realista comigo mesmo. Eu sabia que ela era muita areia pro meu caminhãozinho. Sabia que tinha um monte de irmãos mais bonitos, mais bem de vida, músicos, com famílias conhecidas que gostariam de estar no meu lugar. Mas isso não me fez desistir, porque o que eu sentia não era só encantamento. Era algo que mexia com a minha fé também. Eu orava por ela, pedia para Deus guardar ela, abençoar a vida dela. Era mais que aparência, era algo que nascia no coração. Depois daquele dia, eu passei a sempre falar com ela na comum. Não forçava nada, era tudo na amizade mesmo. Às vezes um cumprimento na porta, às vezes um comentário rápido na saída, às vezes um sorriso de longe.
Fui tentando criar uma amizade com ela e ela nunca me tratou com desdém. Nunca olhou para mim com desprezo. Nunca me ignorou. Mesmo eu sendo feio do jeito que eu era, dava para ver que ela estava gostando de mim. Ela amava minhas piadas e sempre ria de tudo que eu dizia. Claro, meus irmãos, sempre foi tudo muito respeitoso entre nós dois. Eu sabia com quem estava lidando. Era filha de ancião, moça direita, fiel, temente a Deus. Eu também fui criado para respeitar, para manter pureza, para nunca ultrapassar o limite do bom senso. E era isso que a gente fazia. Nossa amizade era limpa. Mas mesmo assim, cada vez que ela sorria, cada vez que me procurava com os olhos, meu coração se enchia de esperança. Mas, meus irmãos, lembram-se que eu disse que o ancião era bem ciumento com ela? Acho que ele não demorou a perceber que eu tinha olhos para a filha dele com o passar do tempo. Ele observava tudo. Nunca falava nada diretamente, mas dava para sentir. O olhar dele pesava. Às vezes, durante o culto oficial, eu via ele me olhando quando eu olhava para ela. E eu tentava disfarçar, mas era difícil. Na verdade, não somente eu, mais da metade da comum tinha olhos para ela. Era impossível não notar ela, e isso complicava ainda mais. Teve uma vez que fomos em uma hamburgueria depois do culto de domingo. Aquele dia o culto tinha sido muito abençoado. O cooperador tinha falado bonito, e a comunhão estava tão boa que o grupo resolveu sair para comer. Ela chegou acompanhada das amigas dela, e eu já estava lá com o nosso grupinho. Quando ela entrou, o ambiente pareceu até mudar. Ela sorria, cumprimentava todo mundo com aquele jeitinho dela, e, para minha surpresa, sentou do meu lado. Conversamos o tempo todo. Era como se a gente já se conhecesse há anos. Descobrimos que tínhamos gostos parecidos, que tínhamos as mesmas opiniões sobre várias coisas, que os nossos pais nos criaram quase da mesma forma. Era tão bom estar com ela, eu nem sentia o tempo passar. E nessa noite, quando todos estavam indo embora, eu percebi que ela ia voltar sozinha. Então eu me ofereci para acompanhar ela até em casa. Não era muito longe dali, dava para ir andando mesmo. E eu fui com ela. A caminhada foi tranquila no começo. Conversamos de um assunto ou outro, mas, na verdade, todos nós dois estávamos nervosos, com um tutor entre nós. Mas uma surpresa ainda me esperava. A gente foi rindo, conversando, mas quando chegamos na porta da casa dela, o clima mudou. Eu vi que ela perdeu um pouco o sorriso, começou a ficar tensa. Ela olhou para mim e disse que eu podia ir embora dali mesmo. Eu achei estranho, mas respondi que ia esperar ela entrar para garantir que estava tudo bem, que nada acontecesse com ela. Ela não gostou muito, ficou nervosa, olhava para a porta da casa como se tivesse medo. Foi então que o ancião apareceu. Ele abriu a porta de repente, estava com a cara bem fechada. Eu tomei um susto, mas rapidamente cumprimentei ele com a paz de Deus e expliquei que só estava acompanhando ela para que chegasse segura. Ele ficou me olhando por alguns segundos, um olhar duro, frio. Depois assentiu com a cabeça e agradeceu em voz baixa. Ela passou direto por ele, entrou para dentro sem nem me dar um tchau. Eu fiquei ali parado, sem entender. Aquilo me deu um aperto no peito. Ele fechou a porta na minha cara também, sem mais nem menos. Eu ainda fiquei parado ali meio sem reação, com a sensação de que alguma coisa errada estava no ar. E eu não sei explicar, meus irmãos, mas senti que tinha que esperar ali um pouco, como se o meu coração pedisse para não ir embora ainda. Foi então que eu ouvi um barulho seco vindo de dentro da casa. Um tapa bem alto, do tipo que ecoa. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu fiquei ali paralisado, sem saber o que fazer. Esperei mais um pouco, atento a qualquer outro som que viesse de dentro, mas nada. Ficou tudo em silêncio. Depois de uns minutos, como nada mais aconteceu, eu fui embora. Fui caminhando para casa com o peito apertado, com a cabeça cheia. Meus irmãos, eu não sei o que foi aquilo, mas nada tirava da minha cabeça que aquele tapa foi ele acertando o rosto lindo dela. E o motivo? Ciúmes. Só podia ser. E o pior é que, tempos depois, ela me confirmou isso. Eu encontrei com ela, alguns dias depois, na saída da reunião da mocidade. Fiquei esperando ela sair, sem saber se devia ou não puxar assunto. Mas ela veio até mim. Parecia estar bem, com o rosto sereno. Foi aí que eu tomei coragem e pedi desculpas.
Disse que não sabia que o pai dela era tão nervoso, tão ciumento assim, e que se eu tivesse imaginado que aquilo ia acontecer, eu jamais teria insistido em acompanhá-la até em casa. Ela me ouviu com atenção e depois sorriu. Um sorriso meio triste, mas verdadeiro. Disse que estava tudo bem, que aquilo era o jeito dele mesmo, que ele era muito ciumento, mas era porque tinha medo dos homens fazerem algo com ela, de se aproveitarem dela, que ele fazia aquilo para proteger ela, que tinha criado ela com zelo e temor, e que por mais duro que fosse, era o que ele acreditava ser o melhor. Disse que ele já não estava mais bravo, que tinha passado e que era para eu não me preocupar. E aí, olhando nos meus olhos, com aquele olhar doce que ela tinha, ela falou que tinha gostado muito do tempo que a gente passou junto, que tinha se sentido bem comigo, leve. E que esperava que a gente pudesse passar mais tempo assim. Meus irmãos, eu não pude esconder o sorriso e a felicidade que subiu no meu peito quando ela disse aquilo. Eu queria gritar, queria pular. Era como se Deus tivesse me respondido ali, através daquela boca linda. Eu finalmente estava conseguindo a garota, aquela que eu achava inalcançável. Deus tinha ouvido todas as minhas orações, tinha considerado o meu jejum, minha sinceridade. Era isso que eu pensava na hora, que eu estava sendo abençoado. Depois disso, a gente começou a marcar mais vezes de sair. Sempre com um grupinho, com os amigos em comum. Mas teve vez também que fomos só eu e ela, na pizzaria ali perto. Conversávamos muito. Ela ria tanto comigo que às vezes chegava a derramar lágrima. Eu usava sempre a mesma tática. Fazia piada, contava histórias engraçadas da infância, falava das mancadas dos meus irmãos. Ela ria sem parar e mal percebia que eu era feio. Em casa, meus pais começaram a perceber. Meu pai, que sempre foi meio rígido, deu um sorriso quando comentei que estava gostando de alguém. Minha mãe ficou toda animada, perguntando se era da comum, se era moça firme. Quando eu disse que era a filha do ancião, ela colocou a mão no peito e disse: "Ah, então é coisa séria." Meus irmãos também ficaram felizes. Todo mundo gostava dela. Era uma moça direita, educada, fiel nas coisas de Deus. Eu já começava a imaginar nosso casamento, nossa vida juntos, nossos filhos. Imaginava como seriam lindos com os olhos dela e o meu nariz torto. E assim foi, meus irmãos. A gente foi se aproximando mais. Cada saída era melhor que a anterior. A gente conversava sobre tudo. Sobre o futuro, sobre a vida, sobre as coisas de Deus. Mas nem tudo era fácil. O pai dela, ele ficou na minha cola, sempre. A cada vez que ele via a gente junto, dava para sentir o olhar dele queimando nas minhas costas. Sempre que ele podia, dava um jeito de afastar ela de mim. Chamava ela para dentro da casa na hora que a gente conversava do lado de fora, cortava os momentos em grupo, fingia precisar dela só para nos separar. Durante os cultos, ele me encarava do banco da frente. Não desviava o olhar. Eu sentia uma coisa ruim dentro de mim, como se algo me dissesse para ficar longe, mas eu sempre pensava que era medo. Ele era bem grande, tinha uma presença imponente. Realmente dava medo. Mas o amor que eu estava sentindo por ela falava mais alto. E eu seguia. Uma vez fui buscar ela em casa para ir na sorveteria. Era um dia quente, daqueles em que o sol parece que está encostando no nosso ombro. Combinamos de nos encontrar depois da reunião da mocidade. E eu fui até lá com o coração acelerado, como sempre eu ficava quando se tratava dela. Toquei o interfone e, para minha surpresa, quem atendeu o portão foi o pai dela. Ele não só abriu o portão, como me chamou para dentro. Foi um convite firme, sem sorrisos, sem simpatia. Meus pés entraram antes da minha alma aceitar. Quando ele me viu, segurou meu ombro com força, me puxando mais para dentro da garagem da casa. O coração já começou a bater mais forte. As pernas ficaram meio bambas. Ele me encarou de perto, com aquele olhar duro e disse: "Eu percebo que você está interessado na minha filha. Quero saber o que você quer com ela." Naquele momento, irmãos, meu corpo inteiro tremeu. Mas ele logo abaixou um pouco o tom e pediu desculpas pelo jeito bruto. Disse que era porque ela era a vida dele, que ele não sabia ser diferente, que tinha muitas preocupações. Disse que não queria ser injusto, mas que precisava entender quem eu era e o que pretendia. Falou que já tinha visto muitos meninos se aproximarem dela com más intenções e que não ia permitir que ninguém brincasse com a filha dele. Meus irmãos, ali eu respirei fundo e abri meu coração.
Contei para ele que eu nunca tinha feito nada com ela, nem mesmo um beijo. Disse que eu amava a pessoa que ela era, como era bondosa, gentil, como pensava sempre em ajudar o próximo, que nós éramos amigos, que me alegrava a alma estar ao lado dela e que sim, eu gostava dela de verdade, que orava para que um dia ela sentisse o mesmo por mim e que tudo era com boas intenções, que eu respeitava os caminhos da fé e que nada seria feito sem a benção dele e a de Deus. Eu tremia enquanto falava, meus irmãos. As palavras saíam tropeçando da boca, mas eram verdadeiras. Eu não menti em nada. Eu fui sincero com ele. Acho que ele gostou do que ouviu. O semblante dele amoleceu um pouco. Ele me agradeceu por tratar ela bem, por sempre levar ela em casa, por ser educado, por nunca faltar com respeito. Disse que eu era um bom garoto, diferente dos outros que já tinham tentado se aproximar. Aquilo me deu uma esperança, irmãos. Não vou mentir para vocês. Talvez ele já estivesse nos abençoando e o coração de ferro dele tivesse cedendo um pouco. Fomos nessa sorveteria, eu e ela. Ela linda como sempre, usando uma saia longa azul e uma blusinha branca com rendinhas na manga. O véu estava dobrado na bolsa, mas dava para ver que o cabelo dela ainda tinha as marcas do grampo. Sentamos numa mesinha na sombra, pedi 2 sorvetes. O dela de flocos, o meu de chocolate. Tava tudo indo bem. Eu contei para ela sobre a conversa que tive com o pai dela. Ela ouviu com atenção e depois sorriu. Disse que ficou feliz em saber que o pai estava gostando de mim, que isso era raro, que ele era muito fechado. Disse que era por eu tratar ela sempre com muito respeito, com cuidado. Mas aí depois disso ela ficou meio estranha. O olhar dela começou a vagar, ela ficou calada e a mão dela tremia um pouco. Eu perguntei se estava tudo bem, ela disse que sim, mas continuava estranha. Minutos depois, ela começou a passar mal. Primeiro disse que estava enjoada, depois ficou pálida. Tivemos que parar numa praça no caminho de volta porque ela não conseguiu mais continuar andando. E ali, sentada no banco, ela vomitou o sorvete inteiro. Eu fiquei preocupado. Comecei a pegar papel na mochila, ofereci água, tentei ajudar de toda forma. Perguntei se queria que chamasse alguém. Ela disse que não entendia por que estava passando tão mal, que isso nunca acontecia com ela. Eu logo me apressei em levar ela para casa. Quando voltamos, mais cedo que o esperado, o pai dela veio abrir o portão. Ele olhou com preocupação e já perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu estava segurando ela pelo braço, ela estava quase desmaiando em pé. Ele correu, pegou ela no colo como se fosse uma criancinha e levou para dentro. Eu fui junto. Entrei na sala com ele e expliquei. Disse que ela vomitou depois do sorvete e que na volta parecia que a pressão dela tinha caído. Por isso eu segurei ela. Ele agradeceu, chamou a mãe dela para cuidar dela e me acompanhou até a porta. Ali na porta, me agradeceu de novo por ter ajudado ela, por ter levado ela de volta. Disse que eu podia ir. Eu fui embora, mas fui pensando em 1000 coisas. Meus irmãos, eu voltei para casa preocupado. A imagem dela passando mal não saía da minha cabeça. O enjoo, o rosto pálido, o jeito como ela se encostava em mim como se fosse desmaiar, aquilo ficou martelando no meu coração. Eu entrei em casa calado. Fui direto para o meu quarto, fechei a porta, dobrei os joelhos e comecei a orar. Orei com toda a sinceridade da minha alma, pedindo para Deus não deixar ela ficar doente, para guardar a saúde dela, para abençoar aquela casa, aquela família. Pedi para Deus dar sabedoria ao pai dela, paz para a mãe e força para ela se recuperar logo, porque por mais que a gente tivesse pouco tempo de amizade mais próxima, eu já sentia um carinho por ela que não cabia no peito. E só de pensar que ela poderia estar com alguma enfermidade séria, meu coração se apertava. E depois disso, meus irmãos, ela sumiu da comum por quase 1 mês inteiro. Eu não vi mais ela no culto de jovens e menores, nem na reunião da mocidade, nem no culto oficial, nada. Era como se ela tivesse desaparecido. E toda semana eu via o ancião. Ele continuava firme no ministério dele, mas o semblante dele estava mais sério que o normal. Sempre que eu tinha oportunidade, eu perguntava para ele como ela estava. Ele me respondia com um tom calmo, dizendo que ela estava doente, mas se recuperando. Dizia que tinha ido com a mãe para a cidade dos avós e que lá ficou internada por um tempinho, mas que já estava melhorando.
Segundo ele, foi uma bactéria no estômago, coisa que deu uma fraqueza muito grande, mas que ela estava sob cuidados. Ele pedia para eu continuar orando por ela e que logo, logo ela estaria de volta. E era o que eu fazia, todos os dias, sem falta. Eu orava, pedia para Deus curar ela, proteger, fortalecer e também vou confessar para os irmãos que eu me culpava muito. Achava que talvez tivesse sido o sorvete que compramos naquele dia, talvez ela tivesse mal e eu nem percebi. Então, nas minhas orações, eu pedia perdão. Pedia que Deus me perdoasse se eu tivesse causado algum mal sem querer, que me perdoasse se eu não tivesse sido atento o suficiente. E foi então, meus irmãos, que ela voltou, um domingo de manhã, na hora do culto de jovens e menores. Eu estava sentado no meu lugar de sempre, quando vi ela entrando. Quase que o coração saiu pela boca. Ela estava linda, tinha até engordado um pouquinho, o que, sinceramente, deixou ela ainda mais bonita. Porque antes ela era bem magrinha, daquele tipo que a gente pensa que o vento carrega. Mas agora, com o rosto mais cheio, com a pele rosada e com um brilho nos olhos, ela parecia mais viva. Pensei comigo, casa de vó, né? A gente sempre come bem demais por lá. Depois do culto, eu fui cumprimentar ela, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me pediu para ir na casa dela naquela tarde. Disse que ela e o pai queriam conversar comigo. Eu travei um pouco por dentro porque meu coração acelerou, não sabia o que era. Mas ela me tranquilizou. Disse que estava tudo bem, que era coisa boa, que ela tinha acabado de chegar e queria muito falar comigo. Naquele mesmo dia, à tarde, eu fui. Entrei na casa e vi que estava ali a mãe dela, o ancião e ela. O clima era sério, mas ao mesmo tempo havia algo diferente, como se houvesse uma expectativa no ar. Ela foi a primeira a falar. Começou dizendo que não aguentou o tempo que ficou longe de mim, que nesses dias todos eu não saí da cabeça dela, que ela entendeu que gostava de mim de verdade. E contou isso para o pai. Meus irmãos, quando ela falou que eu era a pessoa que ela mais gostava no mundo, minhas pernas ficaram bambas, o coração disparou, os olhos encheram d'água e ela continuou. Diz que quando contou para o pai dela o que sentia por mim, ele ficou emocionado. Que ele disse que também gostava muito de mim, que tinha observado o meu jeito e que via em mim um bom rapaz, que eu tinha sido bom para ela o tempo todo. Ali mesmo na frente deles eu me declarei também. Diz que desde aquele primeiro dia na pizzaria, meu coração já não era mais o mesmo, que eu orava por ela, pedia direção para Deus e que o que eu mais queria era estar do lado dela, honrando a vida dela, respeitando a vontade de Deus. O pai dela se levantou, veio até mim e me deu um abraço firme. Um abraço meio forte, meio pesado, mas com um tom de aprovação. Ele disse que eu tinha a bênção dele para me casar com ela. Ali mesmo, naquele instante, disse que eu deveria me casar com ela, que não via mais motivo para esperar. Eu, sem conseguir conter toda a felicidade no peito, agradeci a ele. Agradeci de coração mesmo. Disse que a gente só precisava pedir a palavra primeiro, porque assim eu fui criado, que depois da palavra, com a permissão de Deus, a gente se casaria. Agora que eu sabia que ela me amava também, nada me impedia de seguir esse caminho. O ancião me olhou bem fundo nos olhos e disse: "Você não quer casar com a minha filha?" Naquela hora, meus irmãos, eu não pensei duas vezes. O coração parecia que ia sair pela boca. Eu disse que sim, que era o que eu mais queria no mundo, que eu estava pronto para cuidar dela, para zelar por ela, para fazer ela feliz. Eu não via mais sentido em nada além disso. Ele assentiu com a cabeça, com um olhar que parecia satisfeito, e falou com uma firmeza que me marcou. Deus já juntou vocês dois. Ela ficou fora, passou por tudo isso e viu que amava você. Deus já fez isso para provar que vocês têm que se casar. Não precisa pedir palavra, Deus já mostrou nas ações. E completou dizendo que ele, sendo ancião, via o que os outros não viam, que Deus falava com ele e que a vontade do Senhor já estava manifesta ali. Na hora, confesso, aquilo me soou meio estranho. Meus pais sempre me ensinaram que antes de qualquer passo importante, principalmente o casamento, era necessário pedir a palavra de Deus. Eles sempre diziam que sem a palavra, o casal caminhava às cegas. Mas meu pai não era ancião, e na minha cabeça eu pensei que talvez aquele homem soubesse mais do que nós. Ele tinha experiência,
Ele era a autoridade espiritual, então eu concordei. Fiquei com eles lá um pouco, a mãe dela fez café, trouxe bolo, o clima era de alegria. Ela me olhava sorrindo, com aquele olhar que eu nunca vou esquecer. Parecia que todo o sofrimento que ela tinha passado nos dias de doença tinha se transformado em paz. A gente conversou, fez planos, e o ancião já falava do casamento como se fosse para logo. Dizia que não era bom demorar muito, que o amor não podia esfriar. Eu, inocente, fui aceitando tudo, acreditando que estava vivendo um milagre de Deus. Voltei para casa mais tarde, com a notícia no peito e uma alegria que mal cabia em mim. Eu lembro até hoje da sensação de caminhar na rua naquela noite. Era como se o vento me empurrasse, como se eu estivesse leve. Eu ia me casar com ela, com a mulher que eu amava desde a adolescência. Quando cheguei, meus pais estavam na sala. Minha mãe bordando, meu pai lendo a palavra. Eu entrei com um sorriso que não dava para esconder. Eles perceberam na hora. Minha mãe perguntou se tinha acontecido alguma coisa e eu falei: aconteceu sim, mãe. Eu vou me casar. Ela levou a mão à boca surpresa. Meu pai olhou para mim sério e perguntou se a gente tinha pedido a palavra. Naquele instante, meus irmãos, o coração gelou. Foi como se o Espírito Santo me cutucasse. Mas eu ignorei. Eu senti que deveria mentir. E menti. Disse que sim, que a palavra tinha sido pedida pelo próprio ancião no culto que teve naquele dia e que Deus havia confirmado a união. Eles se alegraram tanto que eu não tive coragem de voltar atrás. Minha mãe chorou de alegria, meu pai me abraçou, meus irmãos ficaram rindo, falando que nunca imaginaram que eu ia casar com ela. E eu ali, fingindo que estava tudo certo, tentando esconder a confusão que estava dentro de mim. Mas, meus irmãos, depois que o noivado começou, as coisas mudaram. Durante o nosso noivado, que durou cerca de 1 mês e pouco, as minhas noites ficaram estranhas. Eu, que sempre fui um homem tranquilo para dormir, comecei a perder o sono. No começo, era só ansiedade, aquela alegria que não deixava a gente sossegar. Mas depois foi ficando diferente. Eu deitava e o coração batia acelerado, sem motivo. Às vezes eu virava para um lado, para o outro e não conseguia fechar os olhos. Quando finalmente dormia, vinham os sonhos. E não eram sonhos comuns. Era quase sempre o mesmo sonho, noite após noite. Quando não era ele, era vazio, como se eu não sonhasse nada e acordasse cansado. No sonho, eu caminhava por um caminho de areia branca, fina, que lembrava praia, mas ao redor era tudo escuro. Um corredor sem fim, sem luz, só aquele chão claro debaixo dos meus pés. E lá longe, uma luz forte me chamava. Eu corria até ela sem entender para onde ia. Quando chegava perto, um varão todo de prata aparecia na minha frente. O rosto dele era sereno, mas os olhos brilhavam como fogo. Ele me chamava de filho, com uma voz que parecia vir de dentro de mim. Dizia: "Filho, você não fez o certo." Eu perguntava o que era, mas ele repetia as mesmas palavras. "Não case com a moça. Não case com a moça. Ela não tem culpa, mas não case com a moça." E aí eu acordava, suando frio, com o coração disparado. Tentava orar, mas era como se a voz não saísse. Eu sempre acordava assustado, o coração disparado, o corpo todo suado, a respiração ofegante. Era um sonho tão real que parecia que eu realmente estava lá, naquele caminho branco, ouvindo aquela voz me chamando de filho. E por mais que as palavras ficassem ecoando na minha cabeça durante o dia, eu tentava esquecer. Dizia para mim mesmo que aquilo era coisa da minha mente cansada, que o inimigo podia estar querendo tirar minha paz. Mas no fundo, lá dentro, sentia que não era só um sonho. Mesmo assim, para tentar acalmar meu coração, eu pensava que podia ser inveja. Afinal, tinha muita gente que não aceitava o meu noivado com ela. Eu sabia que eu era feio, meus irmãos. Isso nunca foi segredo para ninguém. E ela era a moça mais linda da comum inteira. A diferença entre a gente chamava a atenção. A nossa própria comum não agiu muito bem com o nosso casamento. Eu percebia os olhares atravessados, os cochichos nos bancos depois do culto. Tinha irmão que me cumprimentava, mas desviava o olhar logo em seguida. Eu vi o desapontamento nos rostos de alguns. Ouvi comentários de que ela podia ter escolhido alguém melhor. E teve até quem dissesse em voz baixa que não entendia o que ela tinha visto em mim. No começo eu fingia não me importar, mas aquelas palavras doíam. Doíam de verdade. Só que o amor que eu sentia por ela era maior do que qualquer coisa. E o mais importante para mim era que Deus tinha permitido aquilo,
Pelo menos era o que eu acreditava. Então, para mim, aqueles sonhos estranhos só podiam ser resultado da inveja das pessoas ao nosso redor. Eu pensava que o inimigo estava tentando roubar minha alegria, plantar medo no meu coração. Nosso noivado não demorou muito, meus irmãos. Como eu disse antes, foi 1 mês e pouco. E curioso é que durou exatamente o mesmo tempo que meus sonhos aconteciam. Depois daquele período, os sonhos cessaram de repente e eu achei que era sinal de que a bênção de Deus já estava confirmada. Chegou o dia do casamento. Acordei ansioso, mal consegui comer. Minha mãe já tinha chorado de emoção desde o dia anterior. Meu pai estava orgulhoso, dizendo para todo mundo que o filho dele finalmente ia criar a própria família. Ele mesmo tinha me ajudado a comprar uma casinha 2 semanas antes, para que eu e minha esposa tivéssemos onde morar. Era simples, mas era nossa. Eu mal podia esperar para vê-la vestida de noiva. O lugar estava lindo. Alugamos uma chácara grande, cheia de flores, mesas decoradas, e todos da comum estavam lá com a gente. Foi um casamento grande, planejado com carinho. O juiz de paz já estava pronto e os irmãos e irmãs da igreja se acomodavam nos bancos improvisados com aquele silêncio respeitoso. Eu estava tremendo, mas não era medo, era emoção, era ansiedade, era aquele sentimento que só quem já amou de verdade entende. Fiquei parado ali do lado do juiz de paz esperando ela chegar. E quando ela apareceu, meus irmãos, que visão linda! Ela vinha caminhando com o vestido branco mais bonito que eu já tinha visto. Parecia uma princesa. O véu cobria o rosto dela e o pai dela vinha do lado, segurando firme no braço dela. Eu mal consegui conter as lágrimas. Ela estava linda, mas eu percebi algo diferente. Ela chorava. Não era um choro de emoção normal. Era um choro contido, como quem está tentando esconder algo. Quando ela chegou perto de mim, o anciano entregou a mão dela para mim, e eu percebi que a mão dela tremia. Eu também chorava de emoção, de alegria. Achei que éramos um casal muito sentimental e até sorri por dentro. O juiz de paz começou a cerimônia. Falava com calma, com aquele tom de solenidade, mas enquanto ele falava, eu percebia que ela olhava de canto para o pai dela o tempo todo, e quanto mais olhava, mais chorava. As lágrimas desciam sem parar. O choro dela era diferente do meu. Era um choro de desespero, como quem carrega um peso. Eu me inclinei levemente e perguntei baixinho: "Tá tudo bem, Leila?" Ela apenas balançou a cabeça e disse: "Tá", mas chorava mais ainda e voltava a olhar para o pai dela. Aquilo começou a me deixar inquieto. Senti um arrepio estranho, algo dentro de mim me dizendo que tinha algo errado. Chegou a minha vez de responder ao juiz. Quando ele perguntou se eu aceitava ela como minha esposa, eu disse sim, com a voz embargada. Era o momento que eu mais esperava na vida. Então o juiz olhou para ela e repetiu a pergunta. E ela ficou calada. O silêncio tomou conta do lugar. Todos começaram a se olhar. O juiz repetiu, achando que ela não tinha ouvido. Mas ela ficou muda, chorando. As amigas dela começaram a se mexer nos bancos, preocupadas. O juiz perguntou se ela queria um copo de água e alguém correu para pegar. E então, no meio de todo aquele silêncio, ela começou a soluçar e as palavras saíram entre os choros. "Me desculpa." Ela me olhou nos olhos e depois olhou para onde o pai dela estava sentado. Quando eu virei para olhar também, ele já não estava mais lá. Ela começou a chorar mais alto, as mãos tremiam e no meio do choro desesperado disse: eu não posso fazer isso com você. Eu não posso me casar assim. Eu não posso fazer isso com você." E eu, sem entender nada, perguntei: "O que, Leila? O que está acontecendo?" Ela olhou para todo mundo ali que estava sentado. O salão da chácara ficou em silêncio. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O juiz de paz ainda segurava os papéis nas mãos sem entender nada. E eu fiquei parado, tentando achar palavras. Foi então que, no meio daquele desespero, ela começou a falar. Primeiro chorando, depois gritando. Ela disse que não podia se casar comigo. Disse que não podia porque estava grávida. E quando ela falou isso, meus irmãos, o chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. O mundo inteiro ficou mudo, mas o que veio em seguida foi ainda pior. Ela disse que estava grávida do ancião. As pessoas começaram a murmurar, o espanto tomou conta de todos. Eu senti meu coração gelar. Ela continuou, chorando alto, gritando, dizendo que o pai dela abusava dela há anos, que a mãe sabia de tudo, mas fingia que não sabia, que agora ela estava grávida dele
e que o próprio ancião tinha empurrado ela para esse casamento comigo, para esconder o que tinha feito. Ela dizia que não queria me enganar, que eu não merecia passar por aquilo. Se ajoelhou na frente de todo mundo, chorando, pedindo perdão para mim. Dizia que gostava de mim de verdade, mas que não podia fazer aquilo comigo. Não podia deixar o pai sair impune, não podia se calar mais. Meus irmãos, eu fiquei paralisado, sem voz, sem chão, não conseguia nem respirar. Tudo que eu tinha acreditado, todos os planos, todas as orações, tudo parecia ter desabado em um só segundo. Eu olhava para ela, ajoelhada, chorando, e parecia que estava sonhando, mas um sonho ruim do qual eu não conseguia acordar. De repente, ela se levantou e saiu correndo pela chácara, chorando alto. A mãe dela foi atrás, desesperada, gritando o nome dela. As pessoas começaram a se levantar das cadeiras, uns tentando ajudar, outros sem saber o que fazer. E eu ali, parado, sem entender nada. Olhei em volta procurando o ancião, mas ele não estava mais lá. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Era como se tivesse desaparecido no meio daquele caos. Foi quando meus irmãos vieram correndo até mim. Me puxaram pelo braço e me levaram para a cozinha da chácara, tentando me acalmar. Me sentaram numa cadeira, me deram um copo d'água, mas eu não senti o gosto de nada. Eu só olhava para o nada, tentando entender como aquilo tudo podia estar acontecendo. Eu contei para eles e para o meu pai sobre o sonho que eu tive durante todo o noivado. Contei do varão de prata, da areia branca, da voz que dizia, não case com a moça. E ali, dentro daquela cozinha, meu pai começou a chorar. Ele me olhou e disse, filho, era Deus te avisando. Ele queria te livrar disso. Naquela hora, meus irmãos, eu entendi. Entendi que Deus, na sua infinita misericórdia, tinha tentado me mostrar o que os meus olhos não viam. Que tudo aquilo que eu achava ser inveja, medo ou cansaço, era, na verdade, a voz do Espírito Santo me alertando. A gente ficou ali na chácara por um tempo. Todo mundo foi indo embora aos poucos. Alguns irmãos tentavam consolar a minha família, outros só balançavam a cabeça, sem acreditar no que tinham ouvido. Trouxeram um pouco de comida pra gente, mas ninguém conseguiu comer. A tristeza era pesada. Mais tarde, fomos embora. O caminho de volta para casa parecia interminável. Dentro do carro, o silêncio era só quebrado pelo choro baixo da minha mãe. Eu então contei para eles o resto, que o ancião não tinha deixado a gente pedir a palavra de Deus. Ele mesmo tinha dito que não precisava, porque Deus já tinha mostrado tudo para ele. Que foi ele quem disse que era vontade de Deus o casamento. E eu, por respeito e inocência, acreditei. Ali eu percebi que realmente tudo foi um plano, um disfarce, um jeito de esconder o pecado. Depois daquele dia, a Leila e toda a família dela desapareceram da comunhão. Ninguém nunca mais viu eles nos cultos. Sumiram! Eu também nunca mais ouvi falar dela. Nem uma ligação, nem um recado, nada. E por mais que tivesse sido uma dor enorme para mim, eu nunca guardei raiva dela, porque eu entendi que ela também era uma vítima. Mesmo sem o casamento acontecer, eu orei por dias seguidos por ela. Orei para que Deus curasse as feridas dela, para que ela conseguisse recomeçar, para que encontrasse paz. Eu sabia que o que ela viveu era algo terrível, algo que só Deus poderia restaurar. Alguns meses depois, a notícia chegou. O ancião tinha sido afastado do ministério. Saiu do posto e cerca de 6 meses depois veio a confirmação. Ele foi preso pelo que fazia com ela. Naquele momento, meus irmãos, eu chorei. Mas foi um choro diferente. Não de raiva nem de dor. Foi um choro de gratidão. Porque eu vi que Deus tinha feito justiça. Que Ele não deixou a mentira prevalecer. E foi assim, meus irmãos, que Deus me livrou de um casamento de mentira. Deus fez a justiça. Não só por mim, mas por uma moça que sofreu em silêncio nas mãos do próprio pai. Até hoje, eu não sei onde ela está. Tenho quase certeza de que mudou de cidade, talvez até de estado. Mas, do fundo do meu coração, eu espero que ela tenha superado, que tenha encontrado paz. Porque mesmo com tudo o que aconteceu, eu amei ela de verdade. Meus irmãos, se tem uma coisa que esse testemunho me ensinou, é que Deus não falha. Quando a gente é sincero com Ele, quando anda limpo diante dele,
Mesmo que tudo pareça perfeito por fora, ele mostra a verdade. Deus não compactua com engano, com mentira, com aparência de santidade. Ele sonda o mais profundo do coração e revela o que está escondido nas trevas. Talvez alguém que esteja ouvindo esse testemunho esteja passando por algo parecido, se preparando para um casamento, entrando em um namoro, fazendo planos, mas sentindo que algo não está certo. Não ignore o que Deus está mostrando. Às vezes a gente pensa que é só medo, que é só insegurança, mas Deus fala em sonhos. Deus fala com paz. Deus fala com inquietação também. O que parecia ser o dia mais feliz da minha vida, Deus transformou em livramento. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi libertador. E eu glorifico a Deus por não ter deixado eu entrar num casamento baseado numa mentira, por ter feito justiça por mim e por uma moça que sofreu calada por tantos anos. Não negocie os princípios que Deus te ensinou. Não abra mão da palavra. Não aceite pular os passos que Deus estabeleceu. A bênção de Deus nunca vem pela pressa ou pela pressão de outros. A bênção de Deus vem com confirmação, com paz e com verdade. E se você ouviu esse testemunho até aqui, eu te peço do fundo do meu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Se inscreve nesse canal para que mais vidas sejam alcançadas através dos testemunhos de fé e livramento. E se você quiser, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que Deus falou contigo através dessa história. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.